uma obrigação para todo homem. Quando Deus tirou o povo do Egito, a Bíblia diz que havia outro caminho que Deus podia levar eles, mas Deus não levou eles por outro caminho. Deus levou eles pelo caminho do Mar Vermelho, pelas águas. Aqui há uma tipificação, pastor Cleiton. Eles estão passando pelas águas antes de entrarem em Canaã, a terra prometida. Era uma necessidade. Ali nas águas, a fé do povo foi acrescida, foi provada. No batismo das águas, você precisa passar antes de Deus começar uma obra na sua vida. Quando Moisés, então, foi chamado por Deus lá no Monte Horebe, Deus chamou ele e apresentou para ele uma proposta. Deus tem uma proposta para cada um de nós. Deus tem uma proposta para você também. E quando Deus então chamou Moisés, Moisés começou a andar com Deus, mas a Bíblia diz que logo depois de algum tempo, Deus queria matar Moisés, e o motivo de Deus querer matar Moisés, é porque ele não tinha circuncidado o filho dele, irmã Serenela. Deus disse: não, Moisés, você tem que ter a marca, teu filho tem que ter a marca da aliança. O Novo Testamento é a marca no coração que se revela no batismo. Todos nós precisamos ter a marca. Quem é de Deus passa pelo batismo. E aí o texto que nós estamos vendo, a Bíblia diz que Jesus foi até João para ser batizado. Coloca aqui de novo o texto inicial para a gente, por favor, que a gente começou lendo. Mateus 3:11. Olha lá: então eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora preste atenção nesse texto aqui. Aqui está falando sobre, simbolicamente, você ir para o céu e você ir para o inferno. Em sua mão, na mão de Jesus, tem a pá, e ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo. Quem que é o trigo do Senhor? É essa pessoa que é o bom fruto, que recebeu a Cristo, porque ninguém é bom, nós nos tornamos bom em Cristo. Então ele recolherá no seu celeiro o trigo, está falando do céu, da vida eterna, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Está falando do inferno. Aqueles que não têm Cristo, porque a grande verdade é que todo homem está fadado ao inferno. E não é porque simplesmente a pessoa escolheu ir para o inferno. Não, Adão, ele pecou, e quando ele pecou, ele condenou todos os seus descendentes a irem para o inferno. Todo homem que nasce indo para o inferno. Mas Deus não aceitou que você fosse para o inferno. E então ele entregou o seu próprio filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em seu lugar. Para pagar o preço do seu pecado, para pagar o preço do meu pecado. E ele disse que aquele que confessar e crer em Jesus Cristo será salvo. Nós estávamos indo para o inferno, mas Deus abriu um novo caminho, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você não pode ir a Deus se não for por Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa obedecer a Jesus Cristo. Amém? Vamos para o próximo versículo. Pode passar. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se. João não queria batizar Jesus. Ele disse: eu que careço de ser batizado por ti, e vens
tu a mim? João não queria batizar Jesus, porque João sabia que Jesus era um homem santo, sem pecado. E veja bem o que disse Jesus. Jesus, porém, respondeu: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você quer tirar aqui? Que depois eu vou entrar na água aqui também. Ou trocar pilha, não sei. Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus aí. Aproveitar para tomar uma água. O tio Ailton está ali, ó. Agora que eu vi ele. Glória a Deus. É pilha? Glória a Deus. Seja bem-vindo, tio. Que bom te ver aqui, hein? Primeira vez, né? Glória a Deus. Ei. Glória a Deus. Aleluia. Eu prego com esse aqui mesmo. Aleluia. Que vitória ter o tio Ailton aqui conosco. Glória a Deus. Vamos nos alegrar, gente, pelo tio Ailton que está aqui conosco. Faz tempo que a gente chama, né? Então, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, Jesus permitiu que fosse batizado. Então, Jesus Cristo disse: nós precisamos cumprir a justiça. É uma ordenança divina. O batismo é uma ordenança divina. Nós precisamos cumprir toda a justiça. E Jesus foi batizado, próximo versículo. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. Então Jesus não foi batizado com um pouquinho de água na cabeça. Ele saiu da água. Ele saiu da água. E eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, quando ele batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele. Versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Observe que o batismo de Jesus é uma tipificação do batismo de todos nós. Então, quando ele desceu nas águas, o céu se abriu e o Pai falou. O Pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aqui uma grande verdade: quando você recebe Jesus, quando você passa pelo batismo, você se torna filho amado. Quando você recebe Jesus e passa pelo batismo, você se torna um filho amado. Pastor Giovanni, mas eu sou filho. Desculpe-me, se você não recebeu Jesus, eu vou com esse aqui mesmo, você não é filho. Isso pode chocar algumas pessoas. O que eu sou então, pastor Giovanni? Você é criatura de Deus, criado por Deus. Mas quando você recebe Jesus, você se torna filho. Porque está escrito: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam Jesus, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Filho é quem recebe Jesus. E qual o problema disso? Porque quem não é filho, não tem direito à herança, não tem direito a morar com o Pai. Por isso a diferença entre aqueles que estão indo para a perdição e aqueles que estão indo para o céu. Não é você ou eu, um melhor do que o outro. Eu não sou melhor do que você. Aquele que recebeu Jesus não é melhor do que você. Ele apenas tem agora direito. Ele tem Jesus na vida dele, que faz toda a diferença. Todos nós somos pecadores, mas em Cristo há uma diferença. Posso ouvir um glória a Deus? Então, quando você batiza, você se torna filho. O batismo significa imergir. A palavra batismo significa
imergir. E o grande mistério é esse, que você entra na água, fica ali 1-2 segundos dentro da água, e aí você, entre aspas, está fora do mundo. E quando você levanta das águas, você renasceu diante dos olhos de Deus. É isso que vai acontecer com os irmãos quando vocês descerem nas águas. Vocês descem nas águas e então estão sendo sepultados. A pessoa está sendo espiritualmente sepultada. E agora vai renascer uma nova pessoa. Aleluia! Ainda bem que você veio aqui hoje para me ajudar com esse aleluia aí, viu? Glória a Deus. Agora, veja bem o que diz o texto em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6 e 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Olha que coisa interessante. Aqui está a água. Então eu vou morrer com Cristo através do batismo. O que é isso? Quando eu descer nas águas, eu estou recebendo todo o direito daquilo que ele fez na cruz. Era para você morrer na cruz, era para eu morrer na cruz, mas ele morreu em meu lugar. Ele disse: agora vocês, simbolicamente, vocês morrem e vocês ressuscitam comigo. Aleluia, glória a Deus. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Para que isso, pastor Giovanni? A fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, assim também nós vivemos uma vida nova, ou andamos em novidade de vida. Quantos de vocês estão aqui hoje e desejam viver uma vida nova? Diz amém. Então essa palavra é para você. Através do batismo, Deus quer nos dar uma vida nova. Ele quer que você usufrua de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Há alguém aqui que você está lutando, há alguém na live talvez que você está lutando, pessoas tentando mudar, pessoas tentando não ferir mais a família, pessoas tentando não mais se dar ao vício da pornografia, e tantas coisas que a pessoa sabe que está fazendo mal para ela, mas a pessoa não consegue, sabe por quê? Porque disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada, sem o Espírito Santo você não pode mudar. Por isso Deus te trouxe aqui hoje. Por isso Deus está falando com você hoje que está na internet, porque Deus está querendo que você viva uma nova vida, mas sozinho não dá. Entenda algo, Deus não está aqui para te cobrar, Deus está aqui para te ajudar. Deus não está aqui para te julgar, Deus está aqui para te salvar. Deus não está aqui essa manhã para te acusar, Deus está aqui para te perdoar, para te convencer. Aleluia! Ele está aqui essa manhã. Enquanto esse pregador prega, o Espírito Santo toca no teu coração. O Espírito Santo está falando com você. É dia de viver uma nova vida. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Coloca ele. Hebreus capítulo 10, verso 16. Pode subir, Lipe. Pode vir para cá. Glória a Deus. Os músicos aí. Glória a Deus. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos ou em suas mentes. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. E jamais. Isso aqui é poderoso. Jesus não está aqui para te acusar, Jesus está aqui para te perdoar.
mas Ele precisa acessar o teu coração. Ele disse: eu vou colocar as minhas raízes dentro do teu coração, e então, quando as minhas leis estiverem em vocês, eu não lembrarei mais dos seus pecados. Quando você obedecer a minha palavra e se batizar e entregar a tua vida, eu vou te ajudar. Foi por isso que Jesus recebeu o Espírito Santo, porque toda obra de Deus na vida de um homem começa quando recebemos o Espírito Santo. Jesus não havia ainda começado o seu ministério naquele tempo. Ele era um filho de Maria. Jesus era o filho de Maria. Mas quando ele se batiza, quando ele recebe o Espírito Santo, agora ele começa a andar como filho de Deus. Há uma nova identidade em Cristo. Há uma nova vida em Cristo para você aqui hoje. É diferente do Giovanni que nasceu da pastora Eva. É agora o Giovanni filho de Deus. É diferente do Giovanni que vivia correndo, escrevendo a sua própria história. Agora é o Giovanni vivendo a história de Deus. É diferente da Michele que estava em vão lutando contra a sua carne, contra os seus próprios pecados. Agora é a Michele andando com o Espírito Santo. Essa é a diferença de estar em Cristo.